RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, no ar o programa Cruzando as Conversas, a sua companhia de segunda a sábado, trazendo especialistas para debater os temas atuais que mexem com a sua vida. E hoje a gente vai tratar de um tema muito especial. Diversas pesquisas de voto vêm sendo realizadas e com as eleições se aproximando e os números sendo divulgados, a população fica cada vez mais curiosa para saber o resultado e o desempenho do seu candidato nessas eleições, principalmente para a presidência da República e governo do Estado e as vagas para compor o Senado. Tendo em vista este panorama, como vocês, telespectadores, reagiriam se pudessem antever o que irá acontecer nestas eleições? É o que o Cruzando as Conversas desta noite vai propor, através das cartas e dos búzios. E para falar mais sobre essa temática, recebemos e agradecemos já a presença dos nossos convidados. E são eles, do sacerdote do druidismo, Narraj Dorradas, da mãe Viviane de Ançã e do Mário de Oxalá. E a gente lembra que você pode participar conosco através do WhatsApp do 9815-9990 e enviar sua pergunta e o seu questionamento. E já antecipo, vou dar um spoiler para você que está nos acompanhando. No último bloco, a gente vai sortear 3 interações através do nosso Facebook que vão ganhar consultas dos nossos especialistas dessa noite. Então, no último bloco, os participantes terão esse sorteio e podem concorrer, então, a uma das consultas com os nossos especialistas. E você quer que o seu comentário apareça na tela, envie mensagens através do Facebook para a barra RC, ou melhor, RDC TV Digital, e do Twitter, escrevendo o seu comentário, acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas. E antes de iniciar especificamente para falar das eleições e do que pode vir a acontecer no pleito de 2018, eu gostaria de convidá-los a explicar um pouco a origem, a história dos jogos para quem está em casa e não é muito ainda familiarizado com as especialidades de vocês no sentido de tentar antever o que vai acontecer efetivamente. Podemos começar contigo? Claro. O nosso Narraj Dorradas. Narraj Dorradas. Perfeito. Da religião celta. Boa noite mais uma vez. Como é que funciona efetivamente o jogo de cartas para quem está em casa? Boa noite, Leandro. Boa noite aos excelentíssimos que estão aqui comigo. Boa noite, pessoal de casa. Bom, eu trouxe hoje o baralho Lenormand, que é um baralho germânico, é um baralho alemão. Ele foi feito em homenagem a Mademoiselle Lenormand, uma cartomante parisiense muito popular, muito famosa, que inclusive foi, dizem, a cartomante de Joséphine, a esposa de Napoleão Bonaparte. São 36 peças, cada uma delas fala a respeito de um aspecto da vida. Perfeito. Mãe Viviane de Ançã. Vamos lá. Também acho que a gente, primeiro boa noite a todos, boa noite quem está em casa, é um prazer, vai ser um prazer responder as perguntas do pessoal que chegar aí no final do programa e falar sobre política e economia e espiritualidade. Dizem que o último período que se misturou religião com política foi a Idade das Trevas, né? E estamos passando por essas dúvidas agora aí dentro do cenário brasileiro. Mas o jogo de cartas que a gente vai fazer aqui, nós trazemos o tarô Divi, né? E um tarô cigano, que tem sua origem europeia, com certeza, né? E o povo cigano está por todos os elementos, os 4 elementos da natureza. Ele é diferente da cultura celta, verdade, a filosofia, a história é diferente. Mas ele vem trazendo essa perspectiva dos costumes, dos conhecimentos de todos os continentes, dos elementos principais e da magia cigana e também da quimbanda do Rio Grande do Sul. Perfeito. Mário. Bom, boa noite, Leandro. Boa noite a todos, tudo bem? O jogo de búzio, como assim se diz, porque ele tem um movimento que se larga o búzio sobre a tábua de jogo ou sobre o pano de jogo, ele é um jogo milenar. Por que ele é um jogo milenar? São runas, certo? E o búzio, ele vem muito parecido com as runas. Ele antecede propriamente o cristianismo, né? E ele vem da Mãe África. Mãe África, berço da civilização. Então, quando a gente pergunta no jogo de búzios, porque o jogo de búzios ele não é um jogo de adivinhação, mas um jogo de perguntas e respostas, nós perguntamos aos orixás. Cada uma das cores da guia que aqui está, né, que é esse colar, se refere a um orixá, a um determinado orixá. Então, nós temos, assim, 2 exemplos rapidinho, tá? Nós temos Bará,
e Ogum. Bará, o deus das aberturas, o deus dos caminhos, e Ogum, deus do ferro, né? O orixá, não deus, mas o orixá do ferro. Aquele orixá que cuida do trabalho. E Xangô é o orixá da justiça, aquele que traz a justiça para nós e fala sobre estudo e sobre a intelectualidade das pessoas também. Perfeito. E antes da gente também entrar a fundo com os candidatos à presidência da República, ao governo do Estado e também ao Senado, especificamente, eu gostaria de saber, assim, o cenário político, o que se passa, assim, do ponto de vista, o que a gente consegue compreender, olhando as cartas, Naraj, para começar contigo, em função do cenário político que a gente vive e prevê para 19, em um contexto geral, assim. O que a gente pode dizer para o nosso telespectador que está em casa nos acompanhando? Enquanto as cartas estão sendo tiradas, eu lembro que você pode participar conosco através do 99-815-9990, mandando sua pergunta através do WhatsApp. Bom, de uma maneira geral, eu concordo muito com a mãe Viviane a respeito da necessidade de cuidado em conectar essas questões espirituais ao mundo da política, que é um mundo que nós nem sempre conhecemos e entendemos ele na sua totalidade, porque ele parece ter sido feito para que nós não o entendamos. Mas, de uma maneira geral, as cartas de um cenário político de forma abrangente, nós temos a carta 32, a carta 17 e a carta 24, que são cartas que falam da necessidade de um maior aprofundamento a respeito dos projetos, a gente pode dizer assim, porque a carta da cegonha, ela fala de gestações, ela fala de coisas que precisam ser organizadas e pensadas. E as coisas estão sendo feitas de maneira muito apaixonada, a carta do coração. Então, aqui a gente tem uma conjuntura que diz que estamos prestes a ter uma possível explosão emocional nessas eleições e no cenário político brasileiro, pelo menos até dezembro. Ou seja, haja coração para poder, enfim, acompanhar Sim. E vivenciar esses momentos até lá. E se organizar mentalmente em relação a isso. Perfeito. Tentar entender. Perfeito. Mãe Viviane de Ança? Eu já vi que o Matheus Silva ali colocou no Facebook, já apareceu pra gente que a nossa religião é linda, e é linda mesmo, né? E a gente está vendo aí dentro desse cenário político as questões religiosas. Esse ano a gente vê muito forte em diferentes segmentos, então realmente é preocupante as diretrizes que a política está tomando dentro da sociedade. Eu trouxe aqui então os dois tarôs, eu vou tirar uma carta de cada tarô para o cenário político. Eu vou ajudar um pouquinho os meninos, que eu vou mostrar assim então, tá, meninos? Pra ti, detalhe. E vem as montanhas. As montanhas, aliás, as montanhas chiquérrimas essa aqui, né, meu amigo? Sim. Deixa eu contar, né? Tendo as cartas ciganas já trazendo um ar mais frio, né? Tem esse ar de novidades, realmente nós temos novidades no cenário político. O pessoal tá achando tudo que vai ser um candidato e não vai ser, viu, gente? Vão ter surpresas. Mas a eleição vai ser decidida nos últimos momentos. Vai cair muitos candidatos que estão em alta, tá? E aqui Xangô. E olha só que interessante. No tarô Div, nós temos aqui um Xangô Aganju, na carta menor, que é a carta 26, e o livro da vida. O que isso representa? Um elemento de Xangô, que aí depois o Pai Mário vai falar um pouquinho dos búzios, são as montanhas, né? E aqui a gente está jogando ao vivo, é importante o pessoal entender isso, né? Mostrando que nós teremos grandes dificuldades de comunicação, grandes dificuldades depois de governabilidade. O pessoal está pensando na eleição, quem ganha? Ganhar é uma coisa, porque o povo está muito emocional. No entanto, conseguir governar um país que está se questionando a sua identidade, principalmente trazer para si a sabedoria, que é a carta da raposa, será uma grande dificuldade. Além disso, serão geradas leis que estão realmente se preocupando com o cenário, né, universal. Como nós estamos vendo aqui a chegada dos venezuelanos, é uma tendência ao Brasil se expandir, o que será um desafio para o novo presidente. Portanto, dentro desse cenário político, nós teremos muitas complicações. A gente observa, então, um cenário de transformações, emoções também. E vamos ver se agora, então, o Mário de Oxalá também confirma. Leandro, a gente vem numa transição, né? A gente pode dizer astrológica e também espiritual muito grande para o Brasil. Nós saímos de um ano que foi um ano de Oxalá, que é um ano de um Pai Supremo para nós, onde ele traz a tranquilidade, e começamos num ano de Bará, que é um ano de abertura, um ano de mudanças, né? Já vem essa transição política e muita coisa que aconteceu nos últimos anos já vem
nessa transição espiritual que acontece no país. Mas em relação, como a mãe Viviane falou de Xangô, e eu ainda falei para vocês em relação ao orixá Xangô, que ele é orixá da justiça, ele é orixá da educação e do intelecto também, os nossos governantes têm que ter essa educação e esse intelectual junto, né? Mas vamos perguntar agora aos pais, aos orixás, o que eles dizem em relação a um país onde há essa transformação total. Como eu disse, nós precisamos da pergunta. Hoje se mostra doente. Né? Hoje, politicamente, tanto o Sangue, que é o nosso orixá da saúde, e o Obá, que é o orixá do corte, quem cuida das mudanças da roda, marcando uma política doente hoje. Porque a insegurança que vem batendo entre o cidadão brasileiro em quem ele vai votar, de que forma ele vai votar e o que vai acontecer na política daqui para frente, está trazendo muita insegurança política em um geral. Aí todo mundo pode dizer, mas pai Mário, isso é uma coisa já notória. Né? Todo mundo sabe dessa situação que o país está passando política, mas essa insegurança ela vem vindo de fora do país também, porque as nossas fronteiras estão fechadas, então não há um investimento. Quando não há um investimento, há dificuldade de governar um país onde não tem um investimento externo. E isso que Ogum Ibará diz. A abertura vem, mas nós temos que cuidar muito e cobrar dos nossos políticos, não. Nós temos que saber darmos o nosso voto para que amanhã depois não venhamos nos arrepender. E a gente já vê ali também uma união da política, da governabilidade com a economia, que é uma área que tu abrange bastante, né? Falando dos investimentos externos, que dependendo dessa decisão e da postura do povo brasileiro, nós teremos sanções graves. Fechou também ali pelo Búzios. Exatamente, porque quando a gente fala, Leandro, quando a gente fala aqui, por exemplo, no jogo de Búzios, que a gente está falando sobre uma política, nós estamos falando entre milhões de brasileiros. Né? Então não é o pensamento de um brasileiro, de uma pessoa, mas é um pensamento universalista, de várias pessoas querendo a mudança na economia e a mudança na política. E essa mudança na economia e na política, ela vem acontecer no decorrer de toda essa transição eleitoral que vai acontecer no momento. Agora, o brasileiro vai ter que se segurar, como se diz, na cinta, né? Na fivela, porque muita coisa vai mudar aí na política. Né? Pois é, falando também em mudança, os nossos telespectadores já estão participando através do nosso WhatsApp e a gente tem aqui a participação do Eduardo Gre, que coloca que, agradece, né, a presença dos especialistas. Obrigada. E coloca que a gente está mostrando um momento histórico da nossa política com uma visão da religião sensacional. E também, a gente vai começar então agora a tentar verificar os principais candidatos à presidência da República, e a gente também tem a participação do telespectador Lua Belomo, que pergunta, vamos começar pelo WhatsApp dele, dizendo assim, o que as cartas reservam para o candidato à presidência Ciro Gomes, do PDT? Vamos começar? Vamos, claro. Nós temos para o Ciro a carta do navio, a carta do rato e a carta da cruz. Aqui. A carta do navio fala de algumas transformações, tá? Então a gente tem algumas mudanças em relação à percepção que a população vai ter dele. A carta dos ratos fala de problemas com base aliada, com companhias que ele tenha, enfim, contatos que ele tenha, podem dar para trás e prejudicar bastante a caminhada dele. Depois nós temos a carta da cruz, e a carta da cruz é a última carta do baralho, e ela indica finalizações. Então ele não vai ser bem sucedido no pleito presidencial. Tá? Então não vejo ele indo muito longe. Perfeito. Mãe Viviane Jensen. Eu tô adorando a participação do povo de Axé, tudo ali. Aliás, as mensagens são nossa, de gente, incentivo, muito né? obrigado pelo carinho de todos ali que estão nos mandando beijo também. E também ali o pessoal do povo celta, muito fofo, muito obrigado que a bênção dos orixás estejam sobre todos nesse momento de política. Através do nosso Facebook, então, /RDCTV Digital, e do comentário também no Twitter com a hashtag Cruzando as Conversas. E o WhatsApp, vamos lembrar também, 99815-9990. Você pode participar e a sua mensagem também do Facebook aparece na nossa tela. Obrigado pelo carinho da audiência. Legal, ali falando sobre multirreligioso, acho que isso é importante. Isso também é um momento político que a gente está vendo várias transições desses comentários de diferentes
E a possibilidade de convívio, né, dos diferentes possibilidades, horizontes religiosos, isso é muito importante, né, dessa convivência, né? É verdade. E é uma forma de combater a intolerância religiosa também, que tem aumentado consideravelmente. Intolerância num total, né? É verdade, é verdade. Num total, em todos os segmentos. Vamos lá, então, pro Quem candidato você vai perguntar Ciro Gomes pra também. mim? Ciro Gomes, faz achei uma- que tu ia perguntar para um outro, mas vai chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos para Ciro Gomes. Vamos segurar a audiência, vamos segurar a audiência. Exatamente. Fiquem com a gente, participem que a gente adora. Ciro Gomes, é a carta 12. Ciro Gomes, ele é um político, à moda antiga, né? Ele realmente vai ter muita dificuldade, concordo, né, com o Tarô Celta ali, mas ele é muito esperto. Bases aliadas com problemas e ele vai trocar personagens. Pobre, como é que a gente chama as pessoas que orientam os políticos ali? Não é os RPs, como é que a gente chama os assessores? Os assessores. Eles vão sofrer muito, vão sofrer. Ele vai ter troca de equipe, ele vai dar uma virada, mas realmente, olha, adoro essa carta. Olha, arrasou essa carta do punhal, né? Realmente, o Ciro Gomes, para poder chegar a uma votação digna, ele vai ter que mudar toda a equipe de trabalho dele e trocar as cartas marcadas. Dificilmente seja nosso presidente. No entanto, ele está se realinhando, ele já está se realinhando com pessoas poderosas dentro do cenário do Nordeste. E para quem está acompanhando em casa, também uma curiosidade. Pode haver divergência nas percepções ou nos olhares a partir dos prognósticos que a gente vai propor envolvendo os candidatos. E é natural que isso aconteça, né? Claro, Sim, absolutamente. Isso é natural. Quando a gente faz, porque aquela situação não são jogos de adivinhação, tu mexe com a energia de um país inteiro, que são pensamentos das pessoas, das mudanças que elas querem, né? Pode acontecer, por exemplo, de um jogo aqui, ele dá uma alteração no decorrer? Pode, porque nós temos uma linha entre o momento agora que nós estamos jogando até o momento da urna, que ela é muito grande. Sim. Então, a inteligência da pessoa, a mudança do candidato, ela pode mudar e ter uma percepção diferente. Sim. E fazer mudar. Porque nós temos o livre-arbítrio, certo? Toda pessoa tem o livre-arbítrio e nós, que somos sacerdotes, também temos esse livre-arbítrio de falar sim ou não, né? E da compreensão de um jogo de búzio. Eu vou perguntar no búzio agora, Leandro, se tu me permite, claro que sim. em relação ao Ciro Gomes, tá? E uma das coisas, Leandro, que a pessoa que está fazendo o jogo, certo? Ele tem que ser imparcial dos seus conceitos, seus preconceitos e dos seus sentimentos. Ele tem que ser totalmente imparcial, né? Então vamos perguntar para Xangô, então. Caô, Cabecilha. Olha, eu concordo com os dois na questão dessa mudança do Ciro Gomes, que ele necessita, certo? Não marca aqui para mim no momento que Ogum e Barama fechando os caminhos dele para trabalho, ele sendo o nosso presidente. Mas ele tendo num segundo turno aliados, ele se aliando a um outro candidato, aonde vai ser muito importante a aliança dele. Muito importante a aliança dele. Agora, a reviravolta no meio político das eleições presidenciais vão ser muito grandes nos últimos 45 do segundo tempo, como diz. Acho que nos últimos 3 dias, né? Por ali, naquela semana, na semana final, certo? A mudança vai ser muito grande. Não vejo ele aqui como nosso presidente também, mas vejo ele se aliando a uma força muito grande para o segundo turno. Uhum. Mesmo com esse cenário instável, de transformação permanente até a reta final, a pergunta também que o telespectador em casa fica se fazendo é: quem será o presidente da República? O que a gente pode trazer nesse sentido? Se pode vir um nome ou pode vir um perfil a partir disso? O que a gente consegue trazer para, de alguma forma, também dar essa resposta ao nosso telespectador que participa pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, Mário? Leandro, assim, é muito difícil nós chegarmos hoje, tá, e ser convicto, não, fulano vai ser presidente. Por quê? É como eu disse, nós estamos entre pessoas, né, o cidadão brasileiro, onde o cidadão brasileiro está com amores e desamores, não é conceitos e preconceitos, não são conceitos formados, né, porque ele está tentando formar um conceito em relação aos próprios candidatos que existem. Então, é muito difícil se olhar e dizer assim, é tal, vai ser fulano de tal, né, porque brasileiro, mentalidade, espiritualidade dele, seja a religião que for, ele tem e necessita desta mudança de cultura do seu voto, né? Entender mais em quem ele vai votar.
é muito difícil, pelo menos no búzio. E nem, por exemplo, se puder dizer se é homem ou mulher, por exemplo. Não, até a gente pode colocar os nomes hoje, Leandro, a gente pode colocar os nomes hoje e ver aquele mais provável, aquele que está com uma energia mais provável para assumir esse cargo. E nesse momento, como se fosse um raio-x, que nesse momento indica isso, mas que ali na frente pode ser alterado. Exatamente, porque desculpa, Vivi, porque uma palavra mal colocada de um candidato, ele estraga a eleição dele todinho. Entendeu? E a gente vê isso todo dia. Porque a pessoa tem um estado de espírito neste momento. As influências externas e o que segue em volta dela, além das influências espirituais que são muito fortes, né? Elas podem modificar a energia interna dessa pessoa. E aí corre o risco, né? Porque essa energia interna ser realmente prejudicada e ele não ter aquela força da continuar na evolução que está na sua candidatura. Então, assim, um nome é difícil. Agora, hoje a gente pode ver a energia que essa pessoa está de acordo com as suas alianças. Por isso que no Ciro Gomes, coitado, os assessores já devem estar todos enlouquecidos, estão nos assistindo. Mas ele provavelmente, ele já está sentindo essa influência. Só que ele tem a proteção de Oxalá. Então, como ele tem a proteção de Oxalá, ele corre à frente e ele já se transforma. Isso a gente vê, inclusive, na história política dele, né? Vamos, então, perceber, então, o que a gente pode falar dos outros candidatos, assim, os principais colocados pelas últimas pesquisas. Nossa produção separou. Marina Silva, da Rede. Mário, vamos passar contigo. Vamos começar comigo, então. Marina, eu tenho uma admiração, eu particularmente tenho uma admiração muito forte pela Marina, pela inteligência dela, né? Como mulher e como uma pessoa, uma liderança muito forte. Isso é uma particularidade minha, ok? Mas vou perguntar para a Yansan, a guerreira, o que ela diz em relação à nossa candidata Marina. Eparrei, olha. Quando eu digo eparrei, é uma saudação, eu dou uma saudação sempre ao orixá. Aí falando na probabilidade de uma vitória dela, eu também vejo da mesma forma como o Ciro, eu não vejo ela como vencedora, tá? É como eu disse, há toda essa mudança do contexto político, muita coisa pode acontecer. Mas ela tem, eu falei agora, uma inteligência e ela é cuidada por Iemanjá e Oxum, certo? Duas mães, dois orixás mães que trazem a perseverança da mulher, a perseverança da mãe e a perseverança da lutadora, assim como Chapanã. Ela tem uma energia hoje, ela está assim, ó, naqueles que estão disputando lá na frente, para mim, ela é uma das que vai estar lá na frente, certo? Não digo que ela vai ser a vencedora, mas ela vai estar lá na frente também, vai ser uma das lideranças aí lá na frente. Viviane? Marina, vamos pro tarô cigano aqui com a Marina, porque a Marina me representa uma energia de vidas passadas. Ela não vem só como uma busca à presidência, ela vem como um resgate pessoal. Essa luta política dela, não só como mulher nesse atual contexto, vem como um resgate de vidas passadas. E a carta, eu gosto de tirar a carta e depois olhar, gente, viu? Olha aqui, ó. A reestrutura é o que ela quer. Ela quer reestruturar o nosso país. Ela poderá ser o momento certo, mas não para essa eleição. Porque nós estamos numa fase ainda de raízes, de construção de uma política de mais visibilidade, de mais tolerância. Nós estamos engatinhando ainda numa democracia, por incrível que pareça. Nós não estamos com a democracia bem estruturada ainda no Brasil, por isso o risco. Mas ela vem com muita força. Ela traz uma nova vertente que vai abalar muito o cenário político vamos colocar nos próximos 20 anos. E ela vem já bagunçando aquele machismo, aquela prepotência que se via antes. Ela não se adapta aos padrões naturais que nós estávamos vendo. E aqui Xangô protegendo ela, viu? Uma mulher muito inteligente, de amadurecimento, e nessas eleições ela vai incomodar. Tem um pouco de divergência aqui, né? Ela vai incomodar. Por quê? Porque ela vai citar, ela está amadurecida para lutar pelos objetivos delas, que são, além da política, pessoais e espirituais. Arhaj? Então, eu queria aproveitar e fazer uma fala, antes de falar minha visão a respeito da Marina, com relação à questão das diferenças de interpretação entre os jogos. O jogo, ele é subjetivo, ele não é científico, ele não é mensurável. Então, a subjetividade é interpretada e percebida por pessoas diferentes de maneira diferente, eventualmente de maneira semelhante, mas pode acontecer. Então, é bem possível, sim, que saiam coisas diversas. A primeira carta para Marina é a carta do buquê. Ótima carta.
É uma carta de realizações, é uma carta que fala de felicidade, ela está bem. Diferente das eleições anteriores, que ela não estava energeticamente bem e visivelmente desestabilizada, a carta do buquê diz que ela está estável, né? Então, a gente tem depois a carta do trevo, que é uma carta que fala de alguns problemas. Ela vai ter problemas familiares no percurso das eleições. Isso vai tirar um pouco da atenção dela, embora ela tenha bases sólidas e esteja bem espiritualmente e psiquicamente, ela vai encontrar alguns problemas internos, pequenos, resolvíveis, mas que vão tirar a atenção dela. E depois nós temos a carta dos livros. A carta dos livros fala de uma das pessoas mais bem preparadas para o pleito. Isso fica claro na serenidade como ela fala e da forma como ela se apresenta. Mas a carta dos livros, ela vem falando disso e confirmando que, embora ela seja a mais preparada, principalmente intelectualmente, vai ser difícil, porque o livro se apresenta fechado. Não é uma opção para agora. Ok, e assim vencemos o nosso primeiro bloco, e no segundo bloco a gente volta a falar também dos presidenciáveis e, claro, dos candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Quem será que vai vencer esta eleição? E também ainda tem os senadores. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, estamos de volta. Voltamos então com o segundo bloco do nosso programa Cruzando as Conversas, que está tratando do futuro das eleições no âmbito presidencial, ao governo do Rio Grande do Sul e também ao Senado. Logo, logo a gente vai falar sobre a previsão ao governo do Rio Grande do Sul. Eu sei que tem muito internauta, está curioso, querendo saber quem será o governador do Rio Grande do Sul a partir de 2019. Só retomando a questão dos presidenciais, para a gente poder dar conta e virar essa página para o governo do estado, que é também outra preocupação e aflição dos nossos participantes, do nosso público, dos nossos internautas que estão nos acompanhando, a gente poderia, de repente, distribuir um candidato para cada um, para a gente poder também otimizar o nosso tempo e os olhares, né? Narraj, o que a gente poderia falar de Jair Bolsonaro? Ei! Foi aleatório aqui, foi randômico. Tá ótimo. Vamos lá. Jair Bolsonaro, nós temos a primeira carta, a carta do Sol, e é uma carta boa para ele. Ele vem crescendo em evidência, ele vem se destacando surpreendentemente e ele, de alguma maneira, está sendo de fato uma opção para as pessoas, tá? Como o Trump nos Estados Unidos o foi, ele tem uma energia muito forte. E aqui a gente tem a carta do Jardim. A carta do Jardim também é uma ótima carta para o Jair Bolsonaro. E ela vem falando de uma pessoa pública que vai ter muita atenção e é uma conjuntura complexa, porque indica uma grande propensão das energias levarem ele pelo menos para o segundo turno. A carta da criança é uma carta boa de um modo geral, mas nesse contexto, nessa conjuntura, diz que ele vai cometer muitos erros por imprudência e por ansiedade, a gente pode dizer assim também, tá? Ele vai se portar como uma criança ipsis literi. Ok. Liviane, seguindo aqui a sequência, a questão do Lula... Lula... Eu achei que o Bolsonaro ia cair pra mim. ou Haddad, né? A questão do Lula está sendo avaliada a matéria pelo TSE agora à noite. Ou a questão do Haddad, né? O que as cartas nos Que jogo político, hein? Nossa, nisso eles estão sendo, olha, parabéns pro pessoal que está aí administrando e regendo o PT, que a estratégia política deles está sendo inteligentíssima. E essa é uma característica do nosso novo presidente. A inteligência, a diplomacia e a capacidade de governar com um jogo de cintura que transforma o cenário. Por isso, me preocupa a positividade de algumas cartas. Vou mostrar aqui para os meninos a luta. O Lula não se entrega, né? O Lula, aliás, a ala antiga do PT não se entrega. Então, nós temos uma luta aí que vai, judicial, com certeza, mas vai muito adiante, vai buscar muitos recursos. Lula vai à presidência? O Urso diz que dificilmente, por questões literais, né, jurídicas, né? A gente não pode rasgar uma Constituição. E nem o Lula rasgaria a Constituição que ele trouxe na democracia. No entanto,
a indicação do seu candidato vai para segundo turno com muita força e muita sabedoria. O povo de Preto Velho, para quem gosta de umbanda, de ancestralidade, de história, vem protegendo o povo do PT, hein? Olha que lindo isso. Eu não sou partidária, mas o que eu digo assim, a sabedoria nas eleições para segundo turno é o que vai vencer o segundo turno. Não vai ser o povo que vai decidir, e sim a diplomacia, o que é uma pena. A diplomacia e a estrutura política que vai colocar o nosso presidente. E, Mário, agora a questão de Geraldo Alckmin, PSDB. Geraldo Alckmin, vamos lá. Perguntar para Oxalá, que ele nos dê a visão, né? Epa, babá, epa, ô meu pai. Geraldo Alckmin. É um nome forte também, como todos os outros candidatos, certo? Mas também não é um nome à presidência, não é um nome que vai assumir a presidência, pelo menos, e eu não vejo ele chegando ao segundo turno, certo? Agora, como a mãe Viviane colocou ali, e eu não posso dizer que eu não tenha a influência aqui das perguntas já feitas, posso dizer uma coisa para vocês. Quem ganha essa eleição vai ser a minoria. Vai ser a minoria, vai ser o povo, aquele povo que está tentando mudar o país dele, que está tentando mudar as coisas no país dele, né? Porque ele não quer mais ser tratado como a minoria, ele quer ser tratado como cidadão brasileiro. Então, é esse quem vai ganhar as eleições no país agora, certo? Qual dos candidatos que vai se encaixar dentro das minorias que nós temos que prestar atenção? Certo? Que nós temos que prestar atenção. Eu não digo na questão do PT ou na questão do Jair Bolsonaro, tá? Ou qualquer outro partido, mas eu digo no partido que se chama Brasil. E aqui, pelo que diz o Alckmin, tá? Ele tem uma chance, sim, como qualquer um deles. Mas quem vai ganhar vai ser a minoria. Aquele que souber trabalhar junto ao povo, que souber lidar com o povo e com a minoria, vai ser quem vai ganhar essa eleição. Muitas mudanças vão ter. Ok, vamos agora então saber sobre o futuro do governo do Rio Grande do Sul. Lembrando que concorrem José Ivo Sartori, Miguel Rosseto, Eduardo Leite, Jário Jorge, Júlio Flores, Roberto Robaina e Matheus Bandeira. Arrajo, o que a gente pode prever? E a pergunta que não quer calar é: quem será o governador do Rio Grande do Sul? Ai, que forte. Seja forte, vamos lá. Seremos. Num primeiro momento, o cenário do governo do estado, ele passa pelas montanhas. A carta número 21. As montanhas falam de esforço, de necessidades retumbantes. Então, o governo do estado, ele precisa ter muita força, estabilidade, e é uma pessoa mais velha. Então, a gurizada, neste momento, não vai ter muito espaço. O governo precisa de uma pessoa com experiência e que tenha força, principalmente de espírito, para bater de frente com muitas coisas. A carta da cegonha, ela vem falando também de uma gestação. Então, provavelmente, isso vai vir a partir de uma coligação. Tá? Então, isso não vai ser decidido de pronto. Depois a gente tem a carta da árvore, que fala de uma pessoa também mais velha, mais estável. A árvore não sai do lugar nunca. Mas fala de uma pessoa que distribui coisas, distribui sementes, distribui folhas. Então, de uma maneira geral, a gente tem um cenário com uma pessoa mais velha, experiente, e uma pessoa que tem a carreira política, muito possivelmente, porque ela precisa articular com outras pessoas, e que seja uma pessoa do povo. E aquele cenário inicialmente nacional de emoção, de coração, também se repete na disputa regional? Que as cartas nos dizem. O Rio Grande do Sul é um outro país, né? Quase. A gente tem um cenário político aqui meio diferente de um modo geral. No Rio Grande do Sul, nós não temos aquele cenário emotivo que pega o cenário nacional. A gente tem os lírios, que falam de conservadorismo. Então, o Rio Grande do Sul é aquele que vota quase sempre de uma mesma forma, quase sempre nos mesmos políticos. Só tomou um susto na última vez, mas Bari que segue. Depois a gente tem a Raposa, a gente tem um cenário político em que muitos candidatos não estão se importando muito com o que está acontecendo de fato. E depois nós temos a Tempestade, dizendo que as coisas podem piorar um pouco ainda antes de melhorarem. Mas a Tempestade também fala que depois da tempestade vem a calmaria. Ótimo. Viviane, eu pergunto também que não quer calar: quem será o governador do Rio Grande do Sul? Pois é.
Aliás, um abraço a todo mundo lá que está nos mandando abraços, beijos, enfim, ali. Muito obrigado pelo carinho do pessoal que está participando lá, ó. Interpretações ali do Leone, muito legal. Através do Facebook/RDC TV Digital. O seu comentário aparece na nossa tela. Lembrando que no terceiro bloco, a gente vai sortear uma consulta para cada um de vocês. Mandem as perguntas. Né? perguntas. Os três telespectadores serão sorteados, cada um ganhar uma consulta dos nossos especialistas. Ótimo. No último bloco, então. Então vamos aqui, Governo do Estado. Governo do Estado, nós temos nomes bem importantes, né? Temos pessoas competentes, né? Então a gente tem, vou tirar aqui no geral, para facilitar, mas vou tirar nos 2 tarôs, tá? São 7 a disputa do... E olha aqui, ó, meninos, eu até vou apoiar aqui. Posso apoiar aqui? Posso? Posso abusar aqui da paciência, botar apoiadinho ali no copo? Porque os jardins, né? Os jardins nos trazem que nós não vamos ficar tristes com as decisões governamentais para esse ano, tá? Vamos ter um governador que será realmente muito ligado ao povo, o que me preocupa, né? Porque o povo está apaixonado. Teremos realmente mudanças de coligações, novas uniões, porque a semeadura é muito grande no Rio Grande do Sul, a carta da navalha trazendo novas perspectivas, e isso vai ser bem taxativo, assim, mas como, né? Falava mal e agora anda junto? Vai ser assim para segundo turno, tá? Então teremos segundo turno. Teremos segundo turno, então. Teremos segundo turno, já está aqui. E a chave marcando que teremos grandes surpresas. Mais uma vez a foice, tirei em tarôs diferentes, marcando que não é o que está ganhando nas pesquisas agora. Interessante isso. Vamos ter essa mudança. E será um filho de Xangô. Então, para o seu candidato que sabe que apoia a religião e que está as religiões, né, pagãs e a religião africanista, filho de Xangô estará à frente do estado do Rio Grande do Sul. E com relação à disputa, até chegar lá depois do segundo turno, o que a gente consegue prever? A cegonha, meus cartas estão se puxando aqui, hein? Tô vendo que elas a energia é uma, né? Há uma sintonia. Uma revalorização das suas raízes. A família vai ser muito colocada nas próximas propagandas políticas. Observem isso. A valorização da família, o velho valorizando o jovem, o que é uma coisa que não acontecia. Antes era o experiente tentando manter a sua experiência e dizendo que a sua experiência equivalia. Agora vai mudar. Eles vão trazer a ideia de que o jovem vai ter poder, o jovem vai ter palavra, e esse discurso vai ser aplicado dentro do governo. O que está me preocupando, que apareceu para mim, e até vou ver se apareceu para os meus irmãos de fé, é que tanto na presidência quanto no governo do Estado, poderá não completar os 4 anos. Então, muito E o que aconteceria? cuidado. Na realidade, a gente não consegue... Pode ser problemas de saúde ou outro outro projeto? Outro projeto político partidário. Então, cuidado, o nosso governador que aparece hoje vai ser eleito, vai assumir, mas entre o segundo e terceiro ano poderá haver mudanças. Mário, agora então a mesma pergunta. Vamos nós. Eu gostei muito da colocação do irmão, da questão. O Rio Grande do Sul é um país à parte. Ele é um país que ele não faz parte de um contexto geral do Brasil. Até porque a gente tem um divisor de meridiano dentro do país que muda muito a questão da espiritualidade. Mas o gaúcho, ele tem esta coisa da querência, da paixão pelo Rio Grande do Sul, né? Vamos perguntar então a Pai Xangô, também, já que mãe Viviane disse que é um filho de Xangô. Caô, cabecilha. Concordo com a Viviane que tem o Xangô. Quando eu falei em Xangô, e aí nós vemos também quando os 2 irmãos mostraram a carta da cegonha, me mostra Oxum velha e Iemanjá, já trazendo nos braços, né? Essa pessoa que vai ser muito experiente, Xangô junto, e essa pessoa vai ter a mudança no Rio Grande do Sul, sim, porque nós temos aqui, ó, olha uma questão interessante, Leandro. Se você vê esta jogada de búzio aqui, esses 4 búzios, eles parecem um Cruzeiro do Sul, né? É a energia que está sobre o Rio Grande do Sul, a energia do Rio Grande do Sul é diferente da energia do resto do país. O gaúcho quer e vai acontecer a mudança, e ele sabe que o próximo governo vai terminar de colocar a casa em ordem. Então, Oxalá, junto com o Cruzeiro do Sul, que é uma energia das cartas de Iemanjá, né, uma energia dos búzios de Iemanjá, porque o Cruzeiro do Sul está
dentro do mar, né, como a gente diz, trazendo toda a força para essa pessoa. Vai ter 2 turnos e esse segundo turno vai ser aguerrido e bravo. Isso demonstra também, eu gostaria até que dissessem, caso não concordem comigo, por favor, que muita gente acha que a eleição vai ser decidida em Porto Alegre, com os porto-alegrenses. E eu estou vendo uma força do interior para o governo do estado muito grande. O interior que vai definir. Então, se os candidatos estão pensando que Porto Alegre, como é historicamente, depois de trabalho em Porto Alegre e a gente decide. Cuidado, se querem modificar esse cenário que nós estamos vendo hoje, se preocupem com o interior do estado. Ele realmente está com uma força política organizada que pode derrubar os nomes que estão atuais. E a gente pode trazer algum nome específico que vai para segundo turno? O que a gente pode... Posso começar claro, vamos lá, Mário. aqui? Posso começar comigo aqui? E também é uma curiosidade que está despertando os nossos telespectadores em casa, justamente a ideia de eu adorei nomes, né? isso, eu estou adorando isso. Leandro, nós podemos falar em nomes, certo? Em 3 nomes, tá? Que vão disputar para o segundo turno. Lembrando que é uma ideia de raio-x no momento. Sim, hoje, é uma ideia né? de raio-x no momento. Mas último dia de agosto. O candidato que vai mais se destacar, como Viviane diz, que vem do interior, aí nós falamos aqui de Odé, que é o caçador, o dono das nossas matas, certo? Ele vai ter que ser a pessoa também que vai pensar na política do Rio Grande do Sul, trazendo financeiro para dentro da política. E que forma? Não é só investimento externo a nível de empresas, mas como turismo também para o Rio Grande do Sul. Então, essa pessoa, ele tem uma mentalidade muito forte virada ao empreendedorismo. São 3 candidatos, 2 vão ficar para o segundo turno, certo? E nós vamos nos surpreender. Eu não posso dar nomes, porque os búzios não me dizem nomes, né? Mas eles me dizem a forma, e a forma vai ser desse empreendedor. O nosso próximo governador, ele vai ser um empreendedor, um visionário. Viviane, também podemos, em relação a nomes ou perspectivas para o segundo turno, o que a gente pode trazer? Só para dar uma revitalizada até na chamada da carta, quais são os 7 candidatos a governo do estado? Vamos lá de novo. José Ivo Sartori, Miguel Rosseto, Eduardo Leite, Jairo Jorge, Júlio Flores, Roberto Robaina e Matheus Bandeira. Eu vou tirar 7 cartas aqui, tá? Para que as pessoas se identifiquem e para que a gente possa sentir a energia dessas 7 pessoas. E principalmente para que a gente possa ver a viabilidade, porque aqui me marcou o risco de acidente para um dos nossos candidatos, dificultando a concorrer. A primeira carta é a carta da Raposa, nos trazendo a cumplicidade e as novas alianças para segundo turno. A segunda carta, marcando o acidente novamente, um risco do pessoal ter, não é assassinato, graças a Deus, mas sim um acidente físico e de saúde, tirando um dos nossos candidatos da concorrência, o que é uma pena. Motivo de cuidado também, né? Motivo de cuidado. Motivo de cuidado. A terceira carta está marcando a abertura e aí nós temos o segundo turno, colocando o nosso ancião à frente e abrindo os caminhos novamente com a sua coligação. Então nós temos aí uma coligação que vai trazer esse nome forte, tá? E também temos aqui o nosso fora. Como disse, são 3 nomes, um está fora. Esse está fora por motivos políticos e até por... Como é que a gente chama quando tranca aqui no Legislativo? Impugnação. Exatamente, impugnado, tá? Temos também aqui, nós já estamos aqui vejando 4 cartas. A quinta carta, o nosso filho de Xangô, né? Mais uma vez trazendo aí, trazendo notícias, trazendo ideologias. E veja bem, ele não está fazendo propostas. Ele está construindo as propostas para o segundo turno. Isso é uma característica muito grande de quem já foi prefeito de grandes metrópoles aqui do Sul. Eu digo grande metrópole falando a nível de Rio Grande do Sul, claro, né? E também aqui um paizão, e aí nós estamos vendo das lutas das minorias, né? Trazendo para a gente aí a possibilidade também de poder governar o estado, mas com a dificuldade de problemas com família. Estilo Marina, né? Estilo Marina, é. Então aqui nós já temos... 7. 7, ó. 7. Não, 6. 6. Falta um. 6 cartas. Falta um candidato. E nosso candidato, que será vencedor, ele nasceu no interior do estado, representa o interior do estado e digo mais, é uma pessoa de raízes políticas, ele nasceu para a política e dentro da sua espiritualidade, o povo de mata, mais uma vez protegendo a ele, trazendo a sabedoria do povo de caboclo. Então, uma pessoa que vai estar muito preocupada com a saúde e já tem projetos para a saúde.
Arraj. Considerando 2 candidatos, eu vou pôr da seguinte forma, tá? Vou colocar um contra o outro e vamos descobrir o que acontece. Às vezes cai a carta da menina 29 ou a 28, eu não faço leitura dessas 2 cartas, por isso que eu puxo outra, para as pessoas não se assustarem. E a pergunta que você está fazendo para as cartas nesse momento é quem vai para o segundo turno? Quem vai para o segundo turno? Quem vai? Eu. Aí a gente tem a carta das nuvens, falando de uma pessoa impulsiva e intempestiva. Algum desses candidatos é uma pessoa... um deles é mais irrefreável do que os outros e costuma ser irônico, tá? Essa é uma carta que fala de ironia também. Depois a gente tem a carta do livro falando de equilíbrio e de uma pessoa mais erudita, não é bem adequado, mas de uma pessoa mais robusta, mais elaborada. Então vai ser entre o racional e o emocional, o segundo turno. E o que a partir disso a gente consegue prever uma disputa muito forte no segundo turno? No segundo turno a gente tem... nem tanto. Nem tanto. Eles vão ficar fazendo as amigas da carta do cachorro. São características diferentes que a gente está colocando, são os 2 polos, então na verdade não conflitua, né? Exatamente. Então eles vão fazer um segundo turno mais diplomático, menos combativo, tá? É isso. Mas tudo que o irmão falou agora, da questão do segundo turno, as 2 pessoas ali, e a forma das 2 pessoas que as cartas dele leram, é o visionário. É aquele que vai buscar, a mudança necessária para nós. Sim, com certeza. Então bate nos 3 jogos. E o mais interessante é que o povo celta está trazendo, está falando a cultura celta, claro. E aqui a cigana, está colocando que são pessoas que querem governar com fluidez. Pessoas bem-humoradas, né? Mas que não estão preocupadas em carreira, e sim com produtividade. E isso é bom, serem efetivos na parte do governo. Né? Governar, administrar. Administração. E uma curiosidade, os candidatos acabam consultando vocês, seguindo algum tipo de dica, essa procura nesse momento eleitoral, ou depois de eleitos? Ai, meu Deus. O que a gente pode falar sobre isso, assim? Bom, eu posso começar... Não é no limite da ética, né? Eu posso começar pela política e pelo futebol, tá? Perfeito. Pelos 2. Que renderia outro programa também, né? Nesse sentido. Rende outro. Economia também. Eu posso dizer assim, não por medo, nada assim, mas há uma certa... a gente deixa num certo suspense por um motivo, tá? Primeiro, todo candidato, ele tem que ser laico, ele tem que ser uma pessoa que ele não tenha religião, porque ele tem que governar por um país, por um estado, por um município, né? Pelo seu povo. Tem sim, mas isso é coisa que a gente deixa sempre fechado, porque é como no futebol, né? Como no futebol, política, futebol e na religião. Não se discute, não é uma questão de discussão. Muitas vezes tu prefere ficar em silêncio, porque as opiniões são várias. Então, dentro dessas opiniões, pode te causar algum constrangimento ali na frente. Na verdade, já existe essa premissa que o mais adaptável é o que sobrevive. Senão nós teríamos dinossauros aí, correto? Vamos começar por aí. Então, as pessoas que acreditam em várias fés, em várias culturas, tendo como princípio cuidar de si para trabalhar para um povo, ela recebe influência muito forte das energias de diferentes culturas. E é normal que as pessoas... no momento político ou no momento, assim como artistas, né? A gente recebe muito, jogadores, enfim, pessoas que estão muito à frente do seu tempo e à frente, como nós estamos aqui a câmera, né? Elas normalmente procuram para proteção e para reequilíbrio. São os principais focos quando um político procura casas de religião ou cultura milenar como a celta. Por quê? Porque ele não carrega somente a si, ele carrega toda a energia de uma história política do Brasil, que é quase um batimento cardíaco, né? Um eletrocardiograma. É um eletrocardiograma. E também todo aquele momento que realmente, para todos os candidatos, esse momento político do Brasil e do mundo é muito desafiador. É E as consultas aumentam nesse período eleitoral ou se mantém durante o... Bomba sempre. Ela está sempre. É que há duas formas de procura do político, né? Aquele político que vai procurar uma orientação espiritual e aquele político que vai escutar os anseios do cidadão, né? Então a gente tem que ter essa distinção.
daquele que vai procurar as nossas culturas, né? A celta, a africana, a cristã, a católica, aonde ele vai procurar, precisando daquele apoio e entender o anseio daquele povo, né? E aquele que procura, obviamente, em busca de uma segurança. Quer ver uma mudança? Antigamente, claro, depois do evento do João Paulo II, a gente teve essa questão de fecharem o Papa Móvel, aquela história. Mas antigamente, como é que os políticos e as pessoas de personalidade faziam cumprimentar as pessoas? O tchauzinho de princesa. Né? Por quê? Porque antigamente as culturas pagãs, elas eram muito mais comentadas, pelo contrário do que se pensa, que eram muito mais escondidas, mas eram muito mais praticadas. Então o contato de um com o outro era um pouco mais distante. Hoje a gente aperta a mão. Hoje a gente me dá a mão, me dá a mão aqui, me dá a mão. Tu tem a tua energia, eu consigo sentir a temperatura do teu corpo e eu sei o que tu tem de energia. Então quando tu faz isso, que é a tendência de agora, você recebe essa energia. Tem que ter uma proteção e uma limpeza. Lógico. Eu tenho uma dificuldade, não, mas tem uma característica na minha religião, que ela não é popular. Mas eu ia perguntar no cenário celta, como é que fica? Então, as pessoas desconhecem, não atingimos determinadas camadas da sociedade ainda, e eu tenho como objetivo de vida popularizar a religião celta. Eu acho que é a minha missão aqui. E ficar rico também, de preferência, em alguma parte do caminho. Que cai na caixinha também. Isso. Também não tem problema. Ajuda. Ajuda bastante. Aí, eu nunca recebi um político, né, da minha frente, mas assessores. Eles não vêm em persona. E eu tive clientes que pediram para fazer trabalhos para o Lula ganhar, para ele sair da prisão. É óbvio que a gente não se presta a fazer isso, porque, né, é atirar uma pedra contra um muro. Não surtiria muito efeito. Mas existe sim. As pessoas procuram as que conhecem e já são clientes e estão no contexto, sim, é interessante. A gente ainda tem uns minutinhos antes de fechar o segundo bloco, aos candidatos ao Senado. São 14 candidatos aqui no Rio Grande do Sul. O que a gente pode prever ou sinalizar nesse sentido? Na rádio, vamos começar contigo. Claro. Lembrando que enquanto as cartas estão sendo tiradas, você pode participar pelo Facebook para o sorteio das consultas que a gente vai revelar no terceiro bloco através da participação no Facebook, no facebook.com/RDCTV Digital. O Senado, nós temos as 3 cartas difíceis do baralho Lenormand. Nós temos a carta da noite, nós temos a carta do açoite e nós temos a carta da foice. Tá? Então, assim, se está ruim, pior ficará. O cenário do Senado, aqui para o Rio Grande do Sul, ele, marcado pela carta da noite, ele vem falando que as coisas não estão bem postas ainda. Então, nós não temos uma estrutura, as pessoas parecem meio desbaratinadas, os candidatos, eles não sabem bem o que fazer e como se posicionar. Então, eles ficam reproduzindo o que eles já... Eles estão num território que eles conhecem, um terreno comum. Depois a carta do açoite vem falando de, aí sim, muito desentendimento. Então nós vamos ter um contexto dentro da disputa pelo Senado dessa maneira. A carta da foice fala de dança das cadeiras. Algumas pessoas vão sair das posições que ocupam e vai ser interessante. Vai ser interessante. Perfeito. Viviane, também o que a gente pode... Senado. Ao Senado, antes também da gente ir para o intervalo e já trazer informações do TSE, que está com o julgamento nesse momento da inegibilidade do Lula. Os ministros apontaram esse caminho. A maioria dos ministros votou pela inegibilidade da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vai trazer mais informações logo depois do intervalo, mas a gente segue aqui acompanhando agora a prisão ao Senado. Tirei nos dois tarô e os dois deram a mesma carta. Olha que interessante. A chave. Porque eu me preocupei com a carta do açoite aí, hein? Eu também fiquei meio sonso, mas não gostei muito. A carta da chave é uma carta extremamente preocupante. O povo não está preocupado com o Senado. No entanto, ele terá um papel importantíssimo nesses próximos 4 anos. E o Rio Grande do Sul não está bem colocado dentro do Senado, realmente. Haverá mudanças, haverá traições em relação ao Senado e haverá cortes em relação aos candidatos do Senado para a política do Rio Grande do Sul. Falando sobre o Rio Grande do Sul, falando sobre a nível nacional, esses nossos candidatos,
Eu vou te dizer, se pudesse modificá-los, seria um momento realmente, porque eu não estou vendo grande crescimento para o povo brasileiro com os candidatos que nós temos. Eu sei que eles vão me detestar nesse momento, mas eles deveriam rever as suas propostas, as suas ligações e os seus objetivos para governar o nosso país. Mário, também é o Senado, né? O que Vamos lá, eu fiquei até, confesso, preocupado com a carta do açoite quando a Viviane tirou as duas cartas aqui, que ela me mostrou as duas cartas da chave, né? Aí já vem batendo algumas coisas. Vamos pedir misericórdia aos orixás, aí pedir misericórdia. Já mudou a coisa aqui. Já o Senado realmente... Está preocupante, está muito preocupante. Novamente, como eu falei, Xangô respondendo, né? Junto com o orixá Obá e Xapanã, que é o orixá da modificação, o orixá do corte, né? Xapanã da modificação e Obá do corte, dizendo que infelizmente as nossas cadeiras de Senado, elas vão se manter algumas, certo? Se manter com as mesmas pessoas que lá estavam, mas nós vamos ter grandes problemas políticos dentro do Senado. Vou pedir aos senadores que estiverem nos escutando e os assessores que estão aí na volta, os assessores, por favor, tudo pode ser mudado. Sim. Tudo na vida da gente pode ser mudado. Nós temos o livre-arbítrio. Então comecem a observar um pouco mais, porque o Senado ele está vindo de uma forma que as pessoas não estão dando a importância devida aos candidatos ao Senado. Estão dando a importância ao governador, ao presidente, estão deixando a Câmara de Deputados estaduais e federal e o Senado muito menos ainda, né? Pessoal, povo, vamos começar a abrir os olhos mais aos candidatos ao Senado. Entender o que é o Senado, né? Eu acho que o povo brasileiro, ele não entende o que é o Senado. Fica muito nessa mídia de governador, de deputado, e muitas vezes o Senado fica... não dá a devida importância. E aqui a gente viu que o grande bloqueio que nós teremos para o sucesso da economia brasileira e das relações exteriores brasileiras vai ser decidido no Senado. E nós não estamos nos preocupando com isso. Por isso vem uma dança de cadeiras e repetição de velhas falhas que a gente vê no Brasil. Ok, e assim a gente vence o nosso segundo bloco do programa, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente vai tratar do futuro dos partidos, coligações, futuro do Brasil e até mesmo o futuro da nossa emissora. A gente já volta. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas desta noite, trazendo as perspectivas, os prognósticos das eleições 2018. E falando em eleições, o TSE segue com o julgamento, mas já está 4-1 e Lula torna-se inelegível pelo voto, então, do 5º ministro. Ainda restam 2 ministros fazerem os seus votos, mas por 4-1, Lula está inelegível para concorrer à presidência da República nas eleições de 2018. É a decisão do TSE que analisava essa matéria a pedido da chapa do Lula. Falando então em partidos políticos, nesse terceiro bloco, vamos começar falando um pouco da perspectiva dos partidos políticos nesse cenário, das suas coligações, o que reserva 2019, então, para os principais partidos políticos. Arraj. Bom, caiu a serpente, o rato e a cruz. Não podia ser pior. O que isso significa? Bomba! A carta da serpente vem falando de... A serpente troca de pele. Ela muda. Ela fala também de processos iniciáticos. Então, nós vamos ter algumas mudanças surpreendentes e não muito positivas no cenário político de uma forma geral. A carta do rato é o que me fala, é a carta que me fala a respeito dessa negatividade dessa mudança. Os ratos falam de pessoas agindo de forma não honesta, mas principalmente fazendo coisas de forma oculta. O rato entra na nossa casa à noite, come da nossa comida e a gente não sabe nem a cor dele. Quando vê, comeu. É mais ou menos esse cenário que a gente tem. E a carta da cruz vem falando de uma coisa que me preocupa muito, é o pós-eleições. Tá? Nós não vamos ter um apaziguamento dos ânimos pós-eleição. Vai ficar meio problemático. Eu acho que eu vou mudar de país, mas vai ficar bem complicado. Situação complicada. A gente vê justamente, né, a dificuldade, independente de partido, de ganhar e conseguir governar. Sim. Tanto a nível federal quanto estadual. Exatamente. Verdade. Verdade. A dança das cadeiras e a dança dos nomes dos partidos. Se o Lula ficou inelegível, então quem é que entra no lugar dele?
Agora o partido tem 10 dias para poder fazer a homologação do candidato que eles vão escolher. Que é o Haddad, a princípio. Em princípio deve ser esse o candidato. Quem seria a coligação do Haddad? Pois é, e aproveitando o gancho antes da gente trazer essa informação, agora a produção aqui informa, já está 5-1, então o julgamento, o ministro Tarcísio Vieira, o último ministro agora, na verdade, vai pronunciar o seu voto, são 7 no total, 5-1 placar de inegibilidade para a candidatura, então, de Luiz Inácio Lula da Silva, nessa votação que acontece lá em Brasília, do Tribunal Superior Eleitoral. Com relação, então, aos partidos e as coligações para 2018 e 2019... Esse momento que está acontecendo já mostra como é que está a função. Quem vai ser um vice, sendo que já foi, inclusive, né? A ideia era a Manuela, né? Ser a vice do Haddad, né? A princípio, sim. A princípio, sim. Que seria, e Manuela não é representante do PCdoB? Sim. Agora os partidos vão ter que se reorganizar nesse processo e tem um prazo de 10 dias até então para poder fazer essa manifestação e atualização da chapa, né? Até para validação também do nome e da foto na urna eletrônica. E é isso que a gente está vendo e a resposta bem do que tu está me perguntando nesse momento. Como é que fica esses partidos que têm ideologias diferentes e que estão se unindo e se desunindo e são esquerda com direita? Quer dizer, é feio falar mal e andar junto. É isso que é estranho, né? Então, quer dizer, essa questão de perspectiva vai ser bem difícil. Eu vejo que nasceram muitos partidos de muitos segmentos, né? Até pela nova legislação, mas nós vemos nascendo um grande partido, uma grande coligação que terá muita força realmente no cenário político. Então, de todos esses pequenos partidos que têm condições econômicas e que estão iniciando, vai haver uma união para uma grande centralização. Olha aqui na rádio. Eita! Olha aí, olha aí. Novamente o rato, né? Perdas, vai ter uma puxada de tapete das mais lindas. Porque o rato, como disse o nosso mestre Celta, né? Ele rouba a energia no silêncio, isso já está acontecendo. Ele rouba energia para si, tira de um grande grupo de partidos para construir um novo momento, um novo cenário político de partidos. Então, nós teremos um grande bloco partidário governando esse país. São alianças, e o pessoal está pensando em política, mas eu estou vendo alianças econômicas. A carta da noite, que a gente fica, meu Deus, é das influências. As marés sobem e descem, e é através dela que o pescador sabe se pode pescar. Haverá decisões políticas, mas muito mais econômicas. E nesse cenário, então, aquela possibilidade, digamos assim, de uma transformação, de uma melhora da imagem política para a sociedade parece um pouco distante, seria isso? Enquanto aparecem as cartas, Vini, eu peço licença, só para lembrar quem está em casa acompanhando, a gente já sorteou 2 telespectadores, ainda tem mais uma consulta que a gente vai passar para os nossos especialistas poderem aqui, ou os búzios, ou as cartas, no nosso programa. Será que amor é sempre uma pauta, Eu amor, acho. trabalho, são sempre pautas em evidência. Vamos aguardar o que os nossos telespectadores vão pedir de questões. 2 telespectadores já foram sorteados, falta um, você participa pelo facebook.com/RDCTV Digital, você participa e pode concorrer a esse sorteio. Já a gente vai fazer o questionamento dos nossos telespectadores, para os nossos especialistas aqui dessa noite. Viviane. Sim, não estou vendo o povo feliz com os partidos que estão se formando. Eu vejo maior necessidade de aproximação do povo e das minorias, por isso que o das minorias terá mais chance aí de governar o país. E eu vejo as pessoas muito desligadas da realidade. Isso está preocupando também na questão do Senado. E na questão dos partidos, o povo brasileiro também não vai ficar satisfeito. Há críticas, mas também não está havendo soluções. Mário, vamos lá então? Vamos lá. Só lembrando, 2 cartas de rato novamente, né? Meu 2 Deus. cartas de rato novamente. Quem responde pelo rato para nós, não pelo roubo, mas pela astúcia, é Bará. Certo? Tanto que a gente diz que o Bará Gelu é o camundongo, ele tem esse animal como animal de estimação, né? Então vamos perguntar para Bará como vai ficar esses partidos. Na lupa, Bará. E olha, gente, o Búzio não tem como tu induzir ele. Tanto que Ogum respondeu junto com o Bará aqui também e colocando uma situação clara. Mudanças nos partidos de que forma? Nome dos partidos. Certo? Que as cabeças dos partidos continuam as mesmas. Não podemos esquecer do mensalão, de toda aquela questão de Petrobras.
tudo que aconteceu e o que o Bará marca do roubo, junto com o rato, que daí vem na confirmação das cartas também, é na questão que estão escondendo, tá? O que está sendo escondido, por exemplo, numa troca de nome de partido, alguma coisa assim, estão simplesmente escondendo a veracidade de tudo. E como na rádio falou, na rádio, né? Isso. Como na rádio falou, o ano que vem não vai ser um ano de final de eleição e todo mundo quieto. Não vai continuar muitas coisas vindo à tona, muitas coisas vindo e aparecendo no contexto político no país. Então, gente, não vai terminar tudo isso na próxima eleição, certo? Mas muito mais coisas vão aparecer no entorno aí. Bará e Ogum anunciando, certo? Bará e Ogum anunciando. Muitas coisas só fizeram assim, ó, colocaram uma tapadeira na frente, colocaram uma máscara e deixaram eu continuo não vendo os caras pintadas na rua. Eu não continuo vendo esse cenário. Acho difícil. Infelizmente, o cenário do cara pintada não existe mais, Viviane, porque hoje nós temos a internet, né? Naquela época foi diferente. E esse vai ser o diferencial do político. Ele vai ter que saber lidar com o jovem. Ou seja, os desafios estão postos, então. Nossa, não está sendo fácil político, não. Não vai ser fácil. Não vai. E não vai ser fácil político. Emoção. Até agora. Sabe, uma das coisas que o brasileiro tem, e é uma arma que ele pode usar, se chama comunicação, né? Se comunicar, ele não ficar só assistindo vídeos e assistindo algumas coisas e não ter a informação do contexto geral. Poder pesquisar mais sobre os candidatos hoje em dia, usar a internet a esse favor, né? Exatamente, porque o tempo dos caras pintados, eu fui tu simplesmente escutava a tua ideologia. Informação, tu recebia. Hoje tu vai em busca da informação. Hoje tu tem a informação na palma da tua mão e tu pode ver o teu candidato em todos os aspectos dele. Em todas as candidaturas, né? Esse é o trabalho, isso é importante. E chegou a hora da gente, então, conhecer os telespectadores que ganharam a promoção e vão poder fazer a consulta aqui ao vivo no nosso programa. A primeira telespectadora sorteada é Maria Inês Cantini, que pergunta para o Narraj sobre mudanças na vida profissional. O que reserva para Maria Inês Cantini, que pergunta então sobre mudanças na sua vida profissional, Narraj? É Maria Inês, né? Maria Inês. Maria Inês, boa noite. Boa noite para todo mundo que está acompanhando, muito obrigado. Nós temos aqui para ti a carta do buquê. Então, é uma carta excelente, é uma carta que indica sucesso, felicidade. Em seguida, nós temos a carta dos lírios, tá? E depois, nós temos a carta da foice. Esse ritmo, ele está falando de um movimento que é necessário na tua vida para que tu consiga obter felicidade e um pouco de tranquilidade profissional. A primeira é parar e pensar o que é que na tua vida te traz de fato prazer e faz com que tu te sinta viva. Em seguida, é preciso que tu faça um corte em relação a todas as energias e os movimentos que tu traz atualmente na tua vida. Então, assim, Maria Inês, prepara o coração, porque vai ter uma mudança, vai ter uma troca, provavelmente, de caminho profissional, mas vai ser para o teu melhor aproveitamento e principalmente para a tua felicidade. Busca os teus sonhos. Basicamente, é isso que esse jogo de cartas está dizendo. Posso adicionar uma pergunta nesse sentido? Lógico. Assim, ela precisa tomar um cuidado até essa mudança acontecer, até lá, ou seguir a sua vida, digamos assim? Carta dos peixes, ela precisa fazer investimentos. Vai ter que gastar, amiga, não tem jeito. Okay. Vai ter que dar uma investidinha. Vai ter que plantar para colher. Vai ter que fazer uma parceria, de repente conseguir um investidor. Vamos entrar aí para dar uma investida. É o que tem que ser feito. Ok. E o segundo telespectadora sorteada é a Luciana Fernandes, que pergunta para a Viviane sobre a questão na Justiça do Trabalho, né? Ela tinha que esperar uma resposta há 3 meses, venceu o prazo agora no final de agosto e ela quer saber se essa resposta na Justiça do Trabalho vai sair em breve. A Luciana Fernandes faz essa pergunta, Viviane. Aliás, eu já quero agradecer o pessoal que participou, que mandou no Facebook, mandou suas perguntas. A gente gostaria de responder para todos, né? Deixando claro. Exato. Na rádio adorei teu jogo de cartas. Ai, que ótimo. Parabéns pela magia celta. Obrigado. E, claro, pai Mário nem posso contar, porque na verdade é meu parceiro, meu amigo aqui, né? Meu marido também, né? E dizer que todos esses oráculos que vocês estão vendo, eles servem para orientar, para buscar o melhor para a humanidade. No caso da minha amiga da Justiça do Trabalho, num cenário político que nós estamos enfrentando, passou o prazo. E aí?
deveria haver multas e condenações, não é isso? Mas não é o que está acontecendo. Vou colocar aqui para os meninos. Tu vai receber o que tu tem para receber de direito. No entanto, você vai ter uma negociação. Procure novamente entrar em contato com a casa, né? Com a estrutura aí que você buscou. E essa orientação vai sair em torno de... Aí nós temos a sabedoria. Assim como na rádio falou, haja, tome uma atitude que esse dinheiro sai até novembro para ti. Pingadinho, viu? Vai ser parcelado. Ok, Luciano, então tem que esperar, mas vai ter de alguma forma... Esperar com atitudes. O que é esperar com atitudes? É ligar para advogado, é ir, né, na previdência que ela precisa, buscar o prazo, movimentar, não tomar o papel do advogado, né? Que esse papel do advogado é do advogado. Mas ela ser um movimento de si, não ficar esperando sentada de casa. Mais proativo seria isso, então? Totalmente proativa e buscar os seus direitos, conhecendo realmente o que é teu direito. Mas vai receber parcelado. E o último sorteado, o terceiro sorteado, é o Jackson Bruno Machado, que pergunta para o Mário sobre sua vida amorosa. Lembra que a gente falava sobre o amor, né? Ele apareceu e agora, então, a gente quer saber, na verdade, o Jackson Bruno Machado... A gente quer saber a vida amorosa do Jackson. Quer saber sobre a sua vida amorosa. O que acontece nesse processo? Vamos lá, o que a gente pode falar? Eu queria agradecer, sinceramente, o convite da RDC, RDC TV Digital, da tua produção, Leandro, certo? O pessoal todo, porque é muito difícil para as pessoas compreenderem aquilo que a gente faz. É verdade. Né? Principalmente quando se trata do jogo de búzio, porque as cartas as pessoas conseguem ver uma figura e o búzio não, certo? E essa abertura e essa sintonia que aconteceu aqui, isso tem muito a ver também com a tua energia. Poxa. Com a tua força, com a força da produção, com o pessoal que recebeu tudo isso de uma forma muito carinhosa. Como a Viviane disse, quando a gente aperta a mão, a gente sente a energia. E quando a gente entra aqui, a gente sentiu essa energia e nos deixou à vontade. Né? Mas vamos ver como é que é o nome, meus amigos. Vamos volta aqui. É o Jackson Bruno Machado e a vida amorosa do Jackson Bruno Machado. Então, nós temos dois orixás que respondem pela vida amorosa, tá? Inhansã e Oxum. Inhansã, a mulher mais guerreira. Ah, mas não é a pergunta, não é para um homem? Sim, mas o orixá, ele não tem sexo. Certo? Ele não tem a forma masculina ou a forma feminina. Ok? Vamos embora, vamos ver aqui. Olha só, o amor vem, mas não o amor que ele está esperando. Primeiro ele vai ter que compreender quem ele é, amar a si, para depois ele poder amar o outro. Ele não pode sofrer com o amor que ele tem, com o amor que ele pretende. Então, Oxalá pedindo para ele abrir os olhos, aumentar o seu leque, aumentar o seu horizonte e aumentar o seu periférico, porque Xangô pede para ele primeiro aprender a se respeitar. A partir do momento que ele respeitar o amor, a partir do momento que ele respeitar a si, ele vai conseguir ser bem-sucedido no amor, sim. Começando, como diz o sábio, tira a roupa do teu coração. O que é? Te olha no espelho e aprende a te amar. Aí depois tu pode amar o próximo, que é o que falta com o Jackson. Aí eu quero responder mais. Quero mais perguntas, por favor. A nossa ideia era poder atender todos os telespectadores, mas show de perguntas. O Everton Calvaro, nosso produtor, está a milhão lá. E fez essa seleção dos 3 telespectadores. E agora a gente se encaminha para a parte final do programa, também tentando saber, ou buscando de vocês, qual o futuro da RDC-TV. Mário, vamos começar contigo? Vamos começar com o músico, então. Já vou começar pelo... A nova opção no cardápio dos gaúchos e que traz o conteúdo local como grande diferencial e discutir os assuntos da nossa região, né? Tecnologia. Vamos falar de Ogum, orixá do trabalho, Xangô, certo? E Iemanjá. Por que Iemanjá? Porque os telespectadores, aquela pessoa que vai assistir e vai entender o que é o propósito da TV. Olha, ela vai alçar muito dentro do Rio Grande do Sul, nos canais de televisão, ela vai alçar muito. Mas, lembrando, é uma tecnologia, certo? Ela está começando, ela está gatinhando, sim, mas ela vem com muita força. E lembrando de quem ela precisa. Não é simplesmente dela, ela precisa do telespectador. Ela pensa no futuro da televisão aqui, no futuro dos canais de televisão aqui, e ela tem uma segurança muito forte de Xangô junto a ela, Ogum e Bará. Ela vai muito adiante. Ela só precisa manter o foco e direcionamento que ela já tem hoje. Ok. Viviane, então o futuro da RDC? Primeiro
parabéns pela iniciativa aí aos presidentes, ao grande união que está sendo, porque ela é uma construção. Ela não é, a gente vê que não é um indivíduo só, ela está sendo uma construção de ideologia. Isso é muito bom. O símbolo que está aqui no copo, até passei para cá, o símbolo é fantástico, porque ele marca aqui a amplitude, né? O pessoal que está vendo aqui, ó, a amplitude. E isso é muito importante, porque o símbolo, aquilo que você traz para sua frente, isso é importante para quem vai fazer cartão de visita, viu? O que tu traz de marca é o que pode também fechar tuas portas. Então, eles já foram muito felizes nisso. Uma nova estrutura, uma nova TV, uma comunicação direta, que acho que é isso que o pai Mário se referiu, e esse é o grande ingrediente. O grande problema é o roubo de energia e a inveja. Uma equipe extremamente preparada, extremamente espiritualizada, o que é muito importante, e a cumplicidade. Todos estamos aqui para dar certo. Então, o futuro, e aqui a chave modifica, porque a conjuntura busca aqui, né? O futuro é muito promissor, inclusive possibilidades aí de concessões maiores. Coisa boa, ótimo, boa sua visão. Muito boa. Boa. Excelente. Arrajo, o que a gente pode prever então para o futuro da nossa emissora? Eu vindo aqui várias vezes, é uma coisa que eu enxergo aqui nas cartas. Nós temos a carta da Aliança, a carta do Anel. Então, ela fala de parcerias. Estamos vendo o futuro da RDC, estamos vendo um futuro de parcerias. E também a necessidade de focar em aumentar essas parcerias e trazer mais pessoas. De alguma maneira, a carta da Aliança, ela vem falando isso. A carta seguinte é a carta do Cachorro, que vem falando de que as parcerias já estabelecidas, os combinados já feitos, são muito bem alinhados e as pessoas estão muito comprometidas. O Cachorro é muito leal, né? A carta da Noite aparece aqui também e ela vem dizendo... Desculpa. A carta da Noite vem falando de que algumas mudanças grandes estão se aproximando. Então é muito interessante. Essa conjuntura é maravilhosa. Gostei muito. E muito obrigado pelo convite, foi incrível. Mãe Viviane é maravilhosa. Prazer conhecer. Imagina, o prazer foi todo meu. Mário, incrível também. Muito obrigado. É incrível poder estar aqui. Exato. Antes da gente encerrar, cada um tem um minutinho para a gente poder passar uma mensagem final aos nossos telespectadores, depois dessa boa notícia de que a emissora prospera e que vai continuar abrindo espaço para o conteúdo local na manhã, na tarde e na noite dos gaúchos. Deixar então com... Arrajo, pode ser? Pode, claro. Uma mensagem final, uma dica de espiritualidade para o nosso telespectador, enfim, que mensagem a gente pode passar? Bom, de toda maneira, eu tenho essa missão de levar e popularizar a espiritualidade celta. A espiritualidade celta, ela é muito plural e muito receptiva. Nós somos pessoas muito abertas a interações e essas coisas. A gente acredita que as pessoas precisam se conhecer, se entender, né, e se buscar. E eu gostaria de convidar todos, porque no dia 7 de setembro, aqui na Rua São Carlos, no meu espaço, eu vou estar fazendo a primeira sessão de cura e transformação espiritual praticada dentro das estruturas do druidismo, da espiritualidade celta, algo inédito no país, eu estou peitando um pouco. E eu quero convidar todos para fazer esse momento. E aí em casa, as pessoas tenham contato com a natureza, cuidem da natureza principalmente, porque ela retorna, nós somos parte desse contexto, né? Nós não estamos aquém, nós estamos dentro e isso cria uma reciprocidade. E não tem como não ficar bem se o entorno de nós está bem. Ótimo. Viviane, Muito legal. a mensagem final então para os nossos telespectadores. A desculpa, eu sopro. Mas é que isso veio do coração mesmo, gente. E eu acho que esse é o caminho. Quando você tem uma fé, uma vontade, um sonho, a primeira coisa que você tem que saber é o que tem dentro de você. Não interessa se você vai chamar de Jeová, de Jesus, de Obatalá. Interessa aquilo que tem significado dentro do seu coração. Nesse novo milênio, procure saber o que realmente lhe faz feliz. Atrás da sua felicidade existe um mundo espiritual, no qual precisa ser correspondido e respeitado. Respeite a todos, mas também respeite a si.
Aprenda todos os dias a agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, trazendo uma mensagem, uma luta, uma comunicação e também o poder da vida. Nós, dentro do Casa de Santo, nós criamos um quadro que se chama Cozinha de Terreiro. Porque o gaúcho tem muito disso, né? Da cozinha, né? E dentro do Cozinha de Terreiro a gente bate papo. Porque nós acreditamos nas pessoas e na sua força espiritual. Acredite em você e acredite na possibilidade de mudança. Ok, Mário? O sábio disse, me dei uma alavanca e um apoio e eu moverei as montanhas e moverei o mundo. A alavanca e o apoio é simplesmente a tua fé, a tua energia, a tua gratidão ou a tua cobrança, ou a tua lágrima, o teu sorriso, ou simplesmente ser humano. Essa é a tua alavanca. Quando se fala em amor, quando se fala em energia, quando se fala em prosperidade, nós temos que falar também na lágrima. Nós temos que falar também na dificuldade. Nós temos que falar também nos atravancos que aparecem no nosso caminho. Porque só assim nós conseguimos ser seres humanos. Porque a gente aprende todos os dias. De uma semente que caiu ao chão, se aprendeu a colher. E se aprendeu a ser civilizado. Sejamos civilizados, sejamos seres humanos. E sejamos simplesmente isso. Saber compartilhar e saber viver. As nuvens podem até cobrir o sol, mas nunca apagá-lo. Então, ame e respeite a todos. Ok, obrigado. Mais uma vez a gente agradece ao sacerdote do druidismo, Narraj Dorradas, à mãe Viviane Jansan e ao pai Mário de Oxalá pela participação, pelos conselhos, por essa troca de energias, de espiritualidade nessa noite. E, claro, a gente agradece a você de casa pela audiência, pela participação, pela interação. E o nosso Cruzando as Conversas de hoje fica por aqui. Até a próxima oportunidade. Até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.